arte da aceitação, que não é nada fácil na vida da gente, né? A gente tem uma lição linda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, de Bem-aventurados os aflitos, o tema, onde lá tem todos os tips, né, as dicas de como a gente trabalhar essa aceitação dentro da gente. Mas hoje, não só baseado no Evangelho, eu quis trazer também muitas coisas que a gente pega nos livros de Emmanuel, Hamed, trabalhando muito a nossa reforma íntima, porque a gente está aqui justamente para isso, né? Se melhorar a cada dia. E de que maneira que a gente pode se melhorar a cada dia? Trabalhando nós mesmos, dentro de nós, os nossos sentimentos, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de aceitar tudo que se passa à nossa volta, nesta encarnação que nós estamos vivendo, porque essa daqui é uma de muitas milhares que nós temos. Então vamos aproveitar da melhor maneira que a gente pode, estando aqui e aprendendo um pouquinho mais, né? A primeira lição que eu trouxe para a gente falar um pouquinho hoje é do livro Um Modo de Entender, Uma Forma de Viver, por Francisco do Espírito Santo Neto de Hamed. Psicografado, né, por Hamed. Ele já traz, assim, aquela chalapada pra gente aí, pra gente já acordar, aonde ele diz: aceita a vida que Deus te deu. Aceita-te como és. Aceita teus familiares, aceita teus conflitos, aceita as tuas decepções, aceita a tua parentela, aceita tuas dificuldades financeiras, aceita tuas desilusões, aceita as ingratidões contra ti, aceita tudo e todos. E ele continua: aceita atos e atitudes e faze o melhor que puderes. Aceitar não é dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, que cada indivíduo está num grau diferente de evolução. Portanto, aceita o teu próximo como ele é. Tu, porém, aceita, mas trabalha em favor do teu adiantamento espiritual e autoconhecimento. E assim serás mais feliz, livre de amargores e sentimentos que te aprisionam à vida anterior. Portanto, aceita-te como tu és. Aceita o teu próximo e faze sempre o teu melhor. Com isso, alcançarás vitórias sobre tudo dos teus conflitos existenciais e encontrarás o devido valor para todas as coisas da vida. Gente, eu achei essa lição assim de uma profundidade, né? Porque a vida, ela é feita de ajustes, né? E todos nós, todos, independente da situação em que encontramos, por meio dessas atitudes todas que nós temos que tomar, temos a obrigação de melhorar, como ele diz aqui, para o nosso adiantamento espiritual, né? A partir do momento que a gente aceita os nossos erros, porque nós erramos muito, e como? Por isso que a gente está aqui, senão não estaríamos, né? As nossas escolhas, nós temos o livre-arbítrio, então a opção do erro também é nossa. O modo de agir dos outros, tentar compreender o nosso irmão e aceitar, como ele diz aqui, que cada um está num grau diferente de evolução, né? Facilmente a gente consegue compreender e aceitar os contratempos que nós colocamos na nossa vida como contratempos, mas que Jesus coloca como pontos de evolução, aprendizado para nós, né? E essas situações com que a gente vive os aprendizados estão aqui para nos melhorar, sem dúvida alguma. Aí eu coloquei umas perguntinhas aqui, assim, a gente tem que concordar mesmo com tudo aquilo que ele falou?
Aceitar significa se conformar com algumas dessas situações numa passividade sofrida e frustrante. A aceitação não é conformismo, comodidade. Nós vamos ver mais para frente. Como que a gente se abre para receber aquilo que a gente não deseja? Existem tantas situações na vida que nós não podemos controlar. Elas fogem do nosso controle. E como que a gente vai receber tudo isso? Como que a gente concorda com circunstâncias que nós não compreendemos ainda? Nós vamos buscar saber, tentar buscar uma compreensão mesmo, né, do como, do porquê essas circunstâncias. Nós vamos buscar trabalhar essa aceitação dentro de nós, dessas coisas que nós não podemos mudar. Aí eu fui no dicionário e achei, né, o aceitar, que é o receber, o que é dado ou oferecido. A vida nos foi dada. E de que maneira nós estamos trabalhando nesta vida que nos foi dada. É concordar com. Aqui ele diz conformar-se com. Mas conformar de que maneira? Aceitando ou se acomodando? É admitir, é reconhecer. E acima de tudo, é a capacidade de lidar com a verdadeira realidade. Se nós não podemos mudá-la, o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar a vida inteira contra? Ou a gente vai buscar o ponto de compreensão para que a gente aceite aquilo de uma maneira dentro de nós, né? Nem toda situação de vida pode ser mudada, como a gente está comentando, revertida ou consertada. A gente não tem como trazer de volta um ente querido que desencarnou fisicamente, mas ele está dentro de nós. Se nós aqui temos o conhecimento de que nós somos seres imortais, então por que a gente não aceita a partida para o plano espiritual de algum ente querido? Que muitas vezes a gente se revolta. A gente fala, era a única pessoa que me dava atenção, por que ela foi embora? Mas nós sabemos que ela não foi embora, que ela está conosco. Então, essa aceitação a gente tem que trabalhar dentro de nós, né? Existem momentos na vida em que a gente tem que voltar atrás e ficar fora do caminho. Para que eu vou entrar numa briga? Porque eu quero ter razão? Vamos tentar acalmar dentro de nós e buscar essa calmaria para que a gente aprenda a aceitar as mudanças e a incerteza, né? E isso vai ajudar a gente a viver uma vida mais equilibrada e pacífica. A aceitação, como eu disse no slide anterior, é dizer sim à realidade. A realidade está aqui. Muitas vezes a gente não tem como mudá-la. Se nesse momento está com alguma dificuldade, não finja que ela não existe. A gente não tem que colocar a venda nos olhos e deixar que a banda passe. Não! Vamos agir de alguma maneira que a gente possa aceitar esta realidade e trabalhar dentro de nós o como viver nesta situação que nós não podemos viver, né? Aceitar a realidade é o primeiro passo, como ele diz aqui. Aí eu fui buscar mais algumas coisas e achei também que assim, o caminho da aceitação é um desafio extraordinário que nos leva de maneira direta e segura para desenvolver uma grande confiança em nós, né? No início, ele parece um processo instável, como se você estivesse andando na corda bamba, que foi a figurinha que eu coloquei ali. Porque olha a nebulosa nele,
Mas depois, o que a gente tem? Um lindo céu que aparece à nossa frente. Não adianta a gente lutar contra a maré. Vamos buscar condições de fluir junto com ela, né? Ninguém é perfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito. Se fôssemos, não estaríamos mais aqui, né? Então, nessa jornada, a gente está aqui para juntos, porque ninguém está colocado aqui por acaso. Nós sabemos que tudo tem o porquê de ser. Então, juntos, vamos transformar essa nossa jornada numa jornada melhor, compreendendo o nosso próximo, né? A nossa presença aqui na Terra tem o porquê de ser. E como que nós estamos trabalhando dentro de nós essa aceitação das dificuldades? Como diz a Marisa, né, a nossa reencarnação aqui na América, né, foi uma situação que nós buscamos ou nós somos trazidos? Cada um tem o seu momento. Adianta brigar com essa situação? Não. Vamos aceitar e usufruir o melhor daquilo que ela possa trazer para nós nesse momento. O objetivo da aceitação nos motiva a superar os obstáculos e as nossas diferenças. A aceitação não significa jogar as mãos para o alto ou agitar a bandeira branca, nada disso, né? Ao contrário, uma vez que a gente aceita a realidade, a gente pode considerar, né? Podemos considerar que gostaríamos de mudá-la. Nós não mudamos a situação externa, mas nós mudamos a nossa situação interna. Eu não tenho capacidade de mudar uma tempestade, um tropical storm, como nós passamos semana passada, que for. Mas eu tenho a capacidade de aceitar que ele veio por alguma coisa e eu vou agir de uma certa maneira. São exemplos na vida da gente. Por quê? Tudo no universo é energia. Isso a gente já falou várias vezes. O nosso pensamento é energia, né? Então, como que eu vou aceitar a situação, controlar a minha emoção diante disso tudo? Eu vou ser aquela pessoa extremamente agitada, que vai falar, nossa, mas por que isso agora? Por que veio essa tempestade? Justo agora que eu tinha um compromisso, eu tinha uma festa, eu tinha alguma coisa. Ou eu vou falar, ok, vamos aceitar, esta é a natureza, não sou eu que comando, e eu vou dar o melhor de mim. O que eu posso fazer? Eu vou respirar fundo, eu vou me acalmar, eu vou ver se alguém está precisando de ajuda, vou me colocar à disposição e não vou ficar lutando contra uma força da natureza. Eu simplesmente vou aceitar que ela venha. Eu vou ficar triste com isso? Posso até ficar, mas a minha tristeza vai mudar a situação? Não vai mudar. A situação vai acontecer. Então, o que eu tenho que mudar? Dentro de mim. A gente tem que ser humilde. A gente tem que aceitar o fato e saber que a partir dele nós podemos recomeçar, sim. Nós vamos recomeçar toda vez que a gente tiver uma dor, que a gente tiver uma dificuldade, né? A dor muitas vezes não desaparece, mas ela pode e se torna, né, suportável e até diminuída, e é aquela coisa que a gente fala assim, hoje me dói muito, amanhã, quantas vezes você já está com aquela dor ali, adormecida, que muitas vezes você fala, nossa, por que eu sofri tanto daquela vez? Por que aquela dor foi tão intensa naquele momento? Olha agora como eu já estou brando e sereno, convivendo com esta dor, que está ali, quietinha, ou até mesmo superá-la. Aceitando que essa situação aconteceu, mas que nós somos fortes, que nós sabemos enfrentar as dores com dignidade, inteligência, com sentimento que a gente tem, com a nossa fé acima de tudo. Porque todos nós estamos aqui por uma razão. Ninguém está aqui a passeio, né?
Aí eu fui buscar no Renovando Atitudes, mais uma vez, de Hamed também. No capítulo 29, ele fala exatamente isso, da arte da aceitação, né? Aceitar a nossa realidade, tal qual é, representa um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, o que não permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente, o que nos permite, visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente a nossa transformação interior. Então, a gente parte do princípio que o quê? A aceitação está aqui, dentro de nós. Nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima, né? Nós só conseguimos modificar aquilo que nós admitimos e que vemos claramente em nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Vamos trabalhar aquilo que nós temos dentro de nós. Muitas vezes nós fantasiamos o que poderíamos ser, o que poderíamos ter, não convivendo com a pessoa que nós realmente somos. Né? A gente se desgasta e desgasta uma energia enorme pensando que eu poderia ser de uma maneira, querendo ser de outro jeito, querendo ter alguma outra coisa e não dando valor a exatamente aquilo que nós somos. Né? A gente carrega assim, né? Além dessas máscaras que a gente está usando hoje em dia, quantas outras a gente carrega na nossa vida conosco, né? No trabalho eu tenho uma máscara, no centro eu tenho outra, na esquina, no vizinho eu tenho outra. Por que nós não somos nós mesmos, buscando dentro de nós e nos aceitamos como nós somos? É um trabalho difícil, é um exercício difícil, mas que a gente está aqui justamente para isso. E quanto amparo a gente não tem, a gente já falou em tantas palestras, né, em tantos estudos, o amparo que a gente tem dessa espiritualidade maior, que nos traz, sabe, tantos exemplos de superação, de tudo mais. Por que nós não podemos nos superar também e buscar dentro de nós essa aceitação? Ele continua sempre ali cutucando a gente, né? A aceitação é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes e equilibrados, a qual se soma ao estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida através do prisma da eternidade. Esses indivíduos retêm, como ele diz aqui, um considerável coeficiente evolutivo, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Aí eu venho aqui e pergunto, quem de nós tem essa maturidade aqui? Nós já chegamos nessa vida adulta que ele fala aqui, ou a gente ainda está ali, ó, na infância da nossa espiritualidade, ou muitos ainda na adolescência, e naquela adolescência rebelde. Né? Tem muito passo ainda. Nós somos seres em construção. Né? E esta oportunidade de nossa reconstrução nos é dada a cada encarnação. A gente traz, sim, reminiscências de outras encarnações, de outras vidas nossas, mas que isso venha para somar e nos trazer ainda mais para a evolução. E quem dera a gente já chegue nessa condição de adultos serenos na espiritualidade, para que a gente possa compreender. Nós que estamos aqui hoje, ouvindo isso tudo, estudando isso tudo, já temos ali, a gente pode se chamar de criancinha, uns estão um pouquinho mais evoluídos, mas a gente já está se dispondo a se colocar a favor desta transformação, para aceitar quem nós somos, da maneira como nós somos.
né? Ele continua dizendo que quando não enfrentamos os fatos existenciais com plena aceitação, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa, né? Somos levados a reagir com atitudes de negação. E a gente não nega porque a gente é turrão, porque é teimoso. Não, imagina, que isso, né? Como alguns pensam, ou como nós mesmos nos colocamos, né? Não estamos assim. Nós estamos numa situação onde a gente mente, eu digo assim, para nós mesmos quem somos, pelas máscaras que nós vestimos, né? Mas ele vem e diz pra gente que negar não é mentir, mas é não se permitir tomar a consciência da realidade. Aí a gente para e pensa, né? Se essas situações de negação, elas nos levam exatamente para esse lado, da onde a gente não toma a consciência e aonde a gente toma os golpes na nossa alma. Elas são consideradas um fenômeno de reação natural e instintiva às dores. É a defesa que a gente tem. Mas que defesa é essa, né? As dores, os conflitos, as mudanças, as perdas, as deserções, né? Que por tempo nos alivia nos abalos da vida, até que possamos reunir forças para enfrentá-las e aceitá-las verdadeiramente no futuro. É aquela coisa bem aqui da foto. Os mecanismos de defesa, eles podem nos servir por um período, mas depois tudo é descortinado. E a gente está descortinando para onde? Para a revolta ou para a aceitação? O que eu vou querer? Como eu vou levar a minha vida em frente? Né? E ele continua dizendo aqui nessa lição que o mais importante de tudo é a autoaceitação. É aceitar como nós somos. Não confundir com rendição conformada. É o que eu falei, a gente não pode confundir a aceitação com conformismo. Tá? De fato, acontece que, ao aceitarmos, inicia-se o fim da rivalidade com nós mesmos. É a gente fazer as pazes conosco mesmo. Olhar para o espelho e dizer, esta sou eu. Este sou eu. Eu vou me abraçar. Eu vou estar aqui. Vou estar na minha realidade. Sabe? E não vou entrar numa briga, numa guerra comigo mesmo. Eu posso me melhorar. Esta briga interior que nós temos, a gente não pode chamar de briga, mas de evolução, de reforma. Porque eu não vou brigar comigo mesma, né? Então a gente tem que, é isso, aceitação não é acomodação, mas sim um ponto de partida para que a gente recomece, para que a gente se aceite, né? Aí ele traz assim, eu fui buscando e vi alguns pontinhos que eles vão trazendo para a gente do como fazer isso, né? Eles pedem, renove-nos por dentro. Vamos nos renovar internamente. É preciso avançar no conhecimento superior, né? Ainda mesmo que essa marcha nos custe algumas lágrimas. Porque a dor não é ausente de nossa vida. A dor está presente, mas como eu vou lidar com ela? Aceitando ou brigando com ela? Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e da nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição de conhecimento. Dor e sacrifício, aflição, amargura, são normais na nossa vida, são processos que nós vivemos. A fim de quê? Que a nossa visão e a nossa vida espiritual seja acrescentada para que nós possamos evoluir. No Evangelho,
no capítulo que eu falei, que é o capítulo 5, aqui no item 13, né, Bem-aventurados os aflitos, Kardec coloca ali pra gente que o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira como ele encara a vida terrestre. Era o que a gente estava falando um pouquinho antes. E de que maneira que eu abrando isso? Trabalhando dentro de mim a aceitação. A aceitação é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços e não mais limites na alma até então restritiva, pois a vida terrestre nada mais é do que relacionar-se consigo mesmo e com os outros no contexto social em que se vive. Como que eu vou conviver com o outro se eu não me aceito? Como que eu vou conviver com o outro se eu não aceito as diferenças que nós temos? Não haveria convivência. Nós estaríamos aqui de que maneira? Sem atenção de qualquer um, vivendo sozinhos. Esse não é o propósito da nossa evolução. O propósito da nossa evolução é a convivência, é a superação das dificuldades, é a aceitação daquilo que a vida nos traz, sem conformismo, mas lutando internamente conosco mesmo, lutando, não, trabalhando internamente conosco mesmos, para que a gente possa ser melhor a cada dia. Aceitar-se é ouvir calmamente as sugestões do mundo, dos espíritos, do mundo à nossa volta, porque ele diz aqui assim, ó, prestando atenção nos donos da verdade, porque sempre tem aquele do nosso lado que se acha o dono da verdade. E a gente estava justamente hoje no estudo da manhã falando um pouquinho mais sobre isso. Eu vou entrar num embate toda vez? Ou eu vou aceitar? Não foi a palavra que nós usamos de manhã da aceitação, né? Mas é uma aceitação. Renunciar. Eu vou renunciar à briga. Eu vou aceitar aquele momento. Por quê? Eu vou entrar num embate? Muitas vezes, naquele momento, eu penso que eu posso ter a razão, mas nem sempre eu tenho. A razão é a minha verdade, mas pode não ser a verdade do momento. Então, o que ele nos pede aqui? Que nós tenhamos respeito uns aos outros. Não só uns aos outros, como aos princípios. Cada um é criado de uma maneira. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, mas as nossas criações são diferentes. Então, cada família tem os seus princípios, até pela cultura, pelo que for, né? Então, a gente tem que ter respeito ao outro, porque eu acredito ser de uma forma, o meu irmão acredita ser de outra. Eu vou entrar em embate? Vamos aceitar-nos cada vez mais. No momento em que eu aceito as minhas dificuldades, eu passo a aceitar também as dificuldades do outro. No momento em que eu passo a me conhecer um pouquinho mais, eu conheço que o outro também, eu reconheço que o outro também tem as dificuldades deles, as necessidades deles. E a gente não está aqui para julgar ninguém. E ele termina o capítulo dizendo, do que a gente está falando do conformismo, né? Que a aceitação não é adaptar-se a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar e permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa. É ter a habilidade necessária de admitir realidades, avaliar acontecimentos e promover mudanças. Como a gente disse lá atrás, a aceitação é o primeiro passo para a mudança, solucionando assim conflitos existenciais. É sempre caminhar
com autonomia para poder atingir os objetivos pretendidos. É difícil a gente falar, né? É difícil aceitar muitas coisas até que nós fazemos. O quanto a gente, até falando de mim, a gente tem atos que naquele instante a gente achava que era o certo e depois a gente fica remoendo que é o que não é. Se a situação aconteceu por um impulso, aconteceu. Tem como corrigir? Sempre. O amor está aí para isso. Ele aí traz uma frasezinha que eu peguei, que é assim: apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, em qualquer lugar. Mas não nos esqueçamos que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Eu achei linda essa frase e a gente toma assim: Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é perfeito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, nós também somos seres perfectíveis. Não vou dizer que somos perfeitos, mas somos seres perfectíveis. Vamos olhar um pouquinho mais para dentro de nós. Buscar aquilo que a gente tem, aceitando as nossas dificuldades, mas dando o primeiro passo para agir e mudar a nossa realidade. E nós todos aqui já estamos dando o primeiro passo. Já estamos estudando, já estamos indo a fundo, buscando conhecer um pouquinho mais de nós mesmos. É o primeiro caminho, o primeiro passinho ali da jornada. É fácil. É a mesma coisa de um bebezinho. Um bebezinho, quando começa a andar, ele vai, dá um passinho, cai, dá outro, cai, aí você vai, ele vai levantando e aos poucos vai se aprumando, ainda vai andando ali daquele bambeando para lá e para cá, até encontrar o ponto de equilíbrio. E é o que nós temos que fazer com a nossa vida. Existem pedrinhas que vão acontecer ali no nosso caminho? Sim, mas como que eu vou agir com elas? Com rebeldia? Ou aceitando que elas estão ali para me fortalecer de alguma maneira, me mostrar alguma lição, e eu vou, quem sabe, pegando essas pedrinhas para construir a base do meu castelo espiritual, para que a gente seja melhor a cada dia. Eu ia trazer um vídeo que eu vi, que eu gostei muito, mas depois, buscando as coisas em tudo, eu achei um texto de Shakespeare, o Menestrel, que aí depois começou assim, eu fui buscando e vi que era de Shakespeare, nome o Menestrel, tudo. Depois tanta gente requisitando, né, a autoria do texto. Aí eu falei, olha, eu não vou entrar nessa autoria, eu vou trazer o texto porque eu achei lindo e eu vou ler para vocês. Ele é um texto um pouquinho grande, mas a gente na leitura, eu falei, vou tentar ser melhor. A gente tem uma poetisa aqui entre nós que sabe declamar lindamente, mas eu falei, eu vou tentar né, me espelhar e fazer com a nossa amiga Helena, que fala lindamente, né? Mas assim, esse texto me tocou muito, porque é o trabalho onde ele fala muito da aceitação, né? Do aprender para aceitar. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar o texto escrito também, tá? Depois de um tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença de dar a mão e acorrentar a alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, que companhia não significa, nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos, e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante. Com a graça de um adulto,
e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio a um vão. Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se fica exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. Aceita que não importa quão boa seja a pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que as pessoas que mais te amam são justamente aquelas que recebem o seu desprezo. E descobre que existem pessoas tão fúteis que são capazes de trocar uma vida inteira de amor e carinho por um curto período de prazeres e farra. Aprende como a vida é engraçada e como sonhos são tão facilmente destruídos. E em algum momento pensamos no amor, e isso se torna engraçado. É engraçado. Às vezes a gente fica pensando que está sendo amada e está amando, e pensa que encontrou tudo aquilo que a vida podia oferecer. E em cima disso a gente constrói nossos sonhos, nossos castelos, e cria um mundo de ilusão onde tudo é belo. Até que a pessoa que a gente ama vacila e põe tudo a perder. Aprendemos que falar pode aliviar dores emocionais e leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você poderá fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. Olha nós aqui. Quantos deixamos lá, né? E o que importa não é o que você tem na vida, mas o que você não é o que você tem na vida, mas o que você tem na vida. E que bons amigos são família que Deus nos permitiu escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos para compreendermos que eles mudam. Percebe que você e seus amigos podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas, por ser a última vez que a vejamos. Nós nunca sabemos quando será a última vez. Aprende que circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar-se com os outros, mas com o melhor que se pode ser, conosco mesmos. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer e que o tempo é curto. Aprende que ou você controla seus atos ou eles te controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter responsabilidade, pois não importa. Significa ser fraco ou não ter responsabilidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer enfrentando as consequências. Aprende que a paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera o chute quando você cai é uma das poucas que te ajuda a levantar. Aprende que a maturidade tem mais a ver com tipos de experiência que você teve e que você aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais de seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia para ela acreditasse nisso. Se ela acreditasse nisso. Aprende que quando se está com raiva, tem direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel.
Descobre que só porque alguém não te ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não te ame com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem que perdoar a você mesmo. Aprende com a mesma severidade com que julga que você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não volta atrás. Portanto, plante o seu jardim. Decore a sua alma ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar a vida que tem valor e que você tem valor diante da vida. Eu achei esse texto assim, o aprende que a gente traz aqui é tudo aquela coisa assim do aceita. Porque existe essa situação, mas você pode ver de uma outra maneira. Né? Então eu achei que esse texto coube tanto aqui nessa palestra, porque ele traz para a gente tantas situações da vida, tantas coisas que a gente às vezes busca aquele combate, né? Ao invés da gente buscar o aceitar todas essas situações. Porque elas estão aqui para serem vividas. Né? Então eu deixei assim, eu fiquei entre trazer o vídeo e trazer o poema, mas eu achei que ele coube tanto e nos trouxe tanta coisa mostrando que toda vez que ele pede o aprende, né, é a gente colocar um pouquinho dentro de nós tudo isso que nos foi pedido. Né? E deixo para vocês uma semana abençoada, cheia de bênçãos e energias, que a luz do Mestre nos envolva. Sim.